aceleração. Primeira semana eu falei, comece onde você está. Segunda semana eu falei sobre veja os sinais de pare. E hoje falaremos sobre permaneça na presença. O que é permanecer na presença? Olha o que diz a palavra em Salmos 32, verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. É Deus quem nos aconselha. É Deus quem nos direciona. É Deus que nos mostra, quem nos mostra então a decisão e o destino que nós então iremos percorrer e chegar para a nossa vida. Portanto, é necessário com que eu e você tenhamos a sensibilidade em Deus para poder então chegar e alcançar. A grande dificuldade que cada um de nós então temos é a falta de sabedoria nas tomadas de decisões. Nós estamos caminhando em uma direção, aí de repente, por uma falta de sabedoria, por um problema então que está acontecendo, nós mudamos a rota, nós então saímos do caminho e para voltar nessa rota, para voltar nesse caminho, dá-se um certo trabalho e uma certa dificuldade. Então, para isso, nós precisamos nos posicionar. Por exemplo, nós estamos hoje, aqui está o Calão, a sua esposa, o Calão é um vereador aqui da nossa cidade, se não é o que mais trouxe verba, é um dos que mais trouxe verbas. Acho que você é o primeiro que trouxe mais verba nesse pleito. Nós vamos olhar então a nossa cidade como patinou durante alguns anos, e como tem então se discorrido durante esses outros anos. Por que isso? Toda vez que sai-se de uma rota, toda vez que então sai-se de um projeto, as coisas então ficam girando em torno, do mesmo lugar. Você e eu tenho certeza que você e eu éramos para estarmos muito mais longe. Você concorda comigo, se você não tivesse errado tanto na tua vida, você estaria muito mais longe hoje? Sim ou não? Os erros não fez você então perecer e talvez viver de uma forma muito longe daquilo que Deus tem para a sua vida? É ou não é? Agora, vamos falar a verdade. Porque tem gente que espiritualiza tudo. Coloca a culpa no diabo ou coloca a culpa em Deus. Ou é o diabo que está segurando então a minha bênção, ou é Deus que está me provando então nessa situação. Muitas pessoas têm essa mentalidade, mas não é verdade. Aqui nessa terra, quando nós nascemos, por exemplo, a Tamires falou então sobre o bebê dela. Foi isso? Antes desse bebê ser gerado, Deus já traçou um plano para ele. No dia que então ele foi gerado, Deus escreve esse plano. Só que nós, no meio do caminho, nós então queremos escrever a nossa própria história, escrever a nossa própria rota, escrever o nosso próprio caminho. Por quê? Nós achamos que somos melhores. Nós muitas vezes nos achamos autossuficientes para tomar decisões. Você se acha uma pessoa inteligente, sim ou não? Eu me acho uma pessoa inteligente. Quantos se acham aqui? Só para aliviar para você aí, concordar comigo. Nos achamos uma pessoa inteligente? Só que pessoas inteligentes também erram. Pessoas inteligentes também falham. Pessoas inteligentes, nós temos um monte de pessoas inteligentes que fracassaram em suas vidas. E por que fracassou? Por que erraram? Porque não consultaram a Deus. Quando nós não consultamos a Deus, o nosso nível de erro, ele se torna 10 ou mais vezes pior do que então quando nós consultamos a Deus. Então, quando você consulta a Deus e obedece a Deus, o nível de acerto seu vai ser muito maior, com certeza. Olha o que diz esse texto. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
E ele continua dizendo: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Atos 20, do 22 ao 24. O apóstolo Paulo está dizendo assim: bom, agora eu vou sair dessa cidade e vou para outra, e nesse tempo então que eu farei isso, o que vai acontecer com a minha vida? É o Espírito que vai me mostrar as prisões, os problemas, as dificuldades que então temos, e vamos então viver no meio daquele caminho. Quando nós somos sensíveis à voz de Deus, e eu quero nessa manhã frisar muito isso, você precisa aprender a ouvir os sinais de Deus. Você precisa ver os sinais de Deus. Você precisa entender então, a identificar quando Deus está falando com você. Porque na maioria das vezes, na maioria dos tempos e problemas que nós temos, nós não damos crédito à voz de Deus. E aí erramos, aí falhamos, aí perecemos. Olha aqui que João 15, 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. João 15, versículo de número 4. Nós não podemos então produzir fruto se nós não estivermos conectados na videira que é o Senhor. Somente na videira nós podemos então produzir frutos. Somente na videira nós vamos então ter a vitória, ter a conquista, ter então as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quantos estão aqui comigo? Agora, nós queremos que a vida dê certo, mas nós não queremos fazer então as partes que a vida então proporciona para a nossa vida. E aí que é o grande problema e a grande chave para nós podermos então avançar e conquistar no nome de Jesus. Olha essa frase: aguentar firme nunca será fácil. Você deve ter e já conhecido algumas pessoas, ou talvez isso já aconteceu com você, de ter desistido de algo. Talvez você é uma pessoa que desistiu do seu sonho. Talvez você foi uma pessoa que desistiu do estudo, da faculdade, do trabalho, da empresa, etc, etc. Tantas outras coisas mais. Talvez você foi uma pessoa que desistiu. Por quê? Desistir é mais fácil. Desistir é mais fácil do que continuar. É mais fácil ou não é? Por exemplo, o que é mais fácil? Desistir do casamento ou lutar pelo casamento? Qual é mais fácil? Desistir. É mais fácil. O que é mais fácil? Desistir do sonho da faculdade ou então lutar por isso? O que é mais fácil? Desistir. Porque a pessoa fala assim: não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero então ser um engenheiro, quero ser um arquiteto, quero ser então, pensa aí na profissão que você deseja. Só que aí a hora que ela começa a estudar, a hora que ela começa então aí ela tem que trabalhar durante o dia, chega malemar, come alguma coisinha, tem que tomar banho, já pegar já o ônibus, já quando não tem que ir então direto, chegar às 10h30, 11 horas da noite em casa, quando não muito mais tarde do que isso, e ainda no final de semana, em vez de sair e passear com os amigos, tem que estudar, meter a cara no livro, Quem está se identificando aí? Agora, o que é mais fácil, irmão? Você desistir ou você continuar? Desistir é mais fácil. Agora, aguentar firme nunca será fácil. Nós precisamos aguentar firme. E esse aguentar firme é só se nós tivermos Deus na nossa vida. Se não tivermos Deus na nossa vida, nós não vamos aguentar firme. Nós vamos desistir no meio do caminho. Olha essa frase do pastor Craig. Quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você sentir tentado a desistir. Quanto mais Deus quer te usar, quanto mais Deus quer fazer na tua vida, mais tentado será você para desistir. Quantos ministérios que estão abortados? Pastores que abortaram suas missões. Quantos levitas que abortaram as suas missões?
Quantos homens e mulheres que abortaram suas missões por ser então pai ou mãe? Abortaram, não quiseram mais e abortaram as suas missões. Quantos empresários bem-sucedidos que passaram pela terra e de repente abortaram seus sonhos, que poderiam então empregar dezenas e centenas de funcionários e de repente abortam os seus sonhos? Quantos profissionais e servos que poderiam ser muito bem em muitos lugares aí para poder ajudar pessoas a avançarem, ser muito bem remunerados em trabalhar mais, abortaram? Por quê? Não é fácil. O empresário sabe que não é fácil hoje você ter alguém de confiança para ser o encarregado do seu trabalho. Uma pessoa sabe que hoje não é fácil, então, você ter pessoas que lutam pelo seu sonho. Eu já sinto essa dificuldade. Por quê? O que os nossos pastores fazem? Eles acompanham o sonho que Deus nos deu. E para isso não é fácil, porque todo mundo quer sonhar também. Então, essa é a grande dificuldade das nossas vidas. É nós, então, sabermos que quanto mais Deus quer nos usar, quanto mais Deus quer fazer na nossa vida, mais tentado a desistir nós seremos. Deus quer te usar muito. Deus quer fazer de você pessoas diferenciadas nessa terra. Por isso que o inimigo tem tentado fazer você desistir. Desistir de ser pai, desistir de ser mãe, desistir de estar casado, desistir de estudar, desistir de fazer então um curso, desistir do ministério, desistir então da sua vida. Não desista. Siga à frente em nome de Jesus. Para permanecer na presença por onde você for, primeiro, seja sensível à direção do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser sensível à direção do Espírito Santo. O Espírito Santo não é como um papagaio que fica falando repetidamente. O Espírito Santo, ele fala e ponto. Por isso que nós sempre chamamos a atenção da igreja, para no momento da palavra prestar muito atenção. Procurar não ficar com o celular ligado. Procurar então não desfocar. Por quê? É um momento. Deus está falando com você e você pode perder a bênção de Deus em um instante. Eu e você precisamos ser sensível à direção do Espírito Santo. Existem algumas vezes que Deus fala para nós irmos, e existem algumas vezes que Deus fala para nós pararmos. Existem algumas vezes que Deus manda a gente ir para a direita, existem algumas vezes que Ele está dizendo para a gente ir para a esquerda. Existem algumas vezes que Deus está falando assim para nós: olha, espere um pouquinho. Outras vezes Ele fala assim: acelera um pouquinho. Esse time nós temos que ter. Deus, Ele nunca vai trabalhar no mesmo time. Deus, Ele nunca vai trabalhar numa mesma forma. Deus, Ele nunca vai trabalhar numa mesma direção. Deus, Ele sempre vai conduzir você. Lembre-se do povo de Israel, quando Deus então retira eles das terras do Egito. E eles estão então no meio, então, né, aquele grande problema. Deus, ele levanta uma coluna de fogo, e Deus, ele levanta então uma nuvem. E a nuvem e a coluna guiava então o povo. Como os reis, eles conseguiam então avançar? Através dos profetas. Que os profetas, então, ele ouve a voz de Deus, levava então ao rei e mostrava para o rei então as direções. Assim é a nossa vida, nós precisamos ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Agora tem gente que é tão cabeçuda, que o Espírito Santo está falando algo e ele está teimando. Cadê os jovens namorados aqui? Estão aqui? Tem hora que o Espírito Santo está mostrando, o namoro está uma droga, é só briga, é só problema, é só desconfiança, é uma converseira daqui, um converseiro de lá, e aí essa pessoa ainda quer casar ainda. Quer casar para quê? Para sofrer? Aí a pessoa começa um curso, só que nesse curso que ela começou, ela está fazendo porque o pai ou a mãe queria que ela fizesse aquele curso. Talvez o que eles gostam, o que ela gosta, é de exatas. E talvez o que o pai e a mãe gostavam era de história.
Nada a ver. E ali então a pessoa vai, sabe para quê? Vai fazer biologia, vai fazer então história, vai ficar pirado. Você tentar decifrar todos aqueles enigmas que tem da biologia, porque é um enigma, não é? Por exemplo, eu sempre tive facilidade com matemática e número, mas sempre tive dificuldade com esses negócios. Então, são pontos diferentes. E aí a pessoa, Deus está mostrando, aí a pessoa começa, aí faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, gasta dinheiro. Olha para o irmão que está do lado, diga assim, seja sensível à voz do Espírito Santo. Diga assim, você é de Deus, e Ele fala com você. Deus, Ele falou para Abraão, sai da sua terra, Abraão, sai da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar diferente para a sua vida. Só que falou para Isaac, Isaac, fica nessa terra. Ó, Deus, Ele fala para um ir e fala para o outro ficar. E aí? Por isso que você não pode ir naquilo que Deus está falando para aquela pessoa. Nos domingos aqui, nós falamos para praticamente quase 500 pessoas aqui, passam nas nossas reuniões no domingo. Deus, Ele trata com cada uma das pessoas diferente uma da outra. Pergunta o que Deus tratou com uma pessoa, a pessoa fala assim, ó, Deus está mandando eu acelerar. O outro fala, ó, Deus falou para mim esperar um pouquinho para mim ir. Mas é a mesma palavra, mas é que o ouvido, tirou a cera do ouvido, está deixando o Espírito Santo falar com ele. Amém ou não amém? Por isso, irmãos, que não tem um manual. Não existe uma fórmula secreta. Existe, então, a sensibilidade em Deus, para que você possa, então, avançar. Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Você não pode ser guiado pelo inimigo. Você não pode ser guiado pela mídia. Você não pode ser guiado... Ó, há 2 semanas atrás nós estávamos passando o maior problema então na mídia, que era o tal do coronavírus. Cadê? Se você tivesse ficado pirado com esse negócio, nós temos que ter fé. Nós não podemos ser guiados. O que está acontecendo lá não vai acontecer aqui. Irmão, para de sofrer por antecedência. Tem gente que vê o casamento de uma pessoa dando errado, já acha que o dele vai dar errado também. Está vendo então que a mulher está traindo o outro lá, já acha já que a mulher dele vai trair ele também. Para. Você precisa então se posicionar. Você precisa então saber que cada uma das coisas são diferentes. Segundo, tenha certezas em meio das incertezas. Eu gosto muito de falar sobre isso. Ter certeza no meio de incerteza. Irmãos, nós vivemos em um mundo caótico, caído, jaz no maligno. Não espere nada desse mundo. Não espere nada dessa terra. Não espere nada então das pessoas que estão aqui. Sabe por quê? Aqui é só incerteza. Você está numa fila, o que as pessoas estão fazendo? Reclamando. Você está então conversando com alguém, o que eles estão falando? Reclamando. É só problema. Só que você vê que o povo só fala só que estão sem dinheiro, o povo só fala só que tem desemprego, o povo só fala só que é isso, aquilo outro. Só que sai daqui agora, aproveita hoje, faz uma graça e vai para o shopping almoçar. Ninguém recebe? Vai para o shopping, cara, pega o carro, a hora de você sair do culto aqui, vai almoçar. Vai lá para você ver o tanto de carro que tem lá, tanto de gente comprando, praça de alimentação assim. Está difícil? Está difícil para quem pensa que é difícil. Você precisa ter certeza em meio das incertezas. Você não vai viver no meio de pessoas que vai estar falando para você, vai dar tudo certo. É como a Tamires, chegou a mulher e falou assim, já teve um monte de casos desse jeito aqui. O Genésio, vai ser daqui de 1 ano, 2 anos. Incerteza no meio de incertezas. Eu tenho que ter certeza, eu creio no meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele se levantará pela minha vida e julgará a minha causa. Eu sei que eu não dependo das coisas e condições dessa terra. Eu sei que o meu Deus olha para a minha vida e ponto final. Certeza em meio às incertezas. Porque se você quiser viver no meio das certezas dessa terra, acabou, meu irmão. Já era, não tem como viver.
Salmo 19, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada e ilumina os meus pés, os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Nós temos que ter certeza no que? Na palavra de Deus. Ó, você é o que a Bíblia diz que você é. Vou repetir. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Fica nessa palavra e volta com seu testemunho, meu irmão. Para de escutar as mentiras do diabo, de que você não pode, de que você não chega, de que você não vai, e etc e tal. É a palavra que é a luz para o seu caminho, não é mais nada. Eu falo sempre, nós não dependemos de uma economia para mudar a nossa vida. Nós dependemos de Deus. E a nossa oração tem que ser: Deus, mude a situação então econômica do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade e etc e tal. Você não será do tipo de pessoas que desiste, pelo contrário, você vai até o fim. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: você vai até o fim. Sabe o que é ir até o fim, irmãos? É não desistir. Você tem um sonho? Lute por ele. Não pare enquanto que ele não aconteceu na sua vida. Não desista. Um pode parar de um lado, o outro pode parar do outro lado, mas você segue em frente em nome de Jesus. Salmo 91 é o salmo que nós temos que carregar na nossa vida. É o Senhor quem protege a nossa casa, é o Senhor quem protege a nossa vida, a nossa família. 1000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, mas eu não sou atingido porque eu estou no alvo. Estou seguindo o alvo que é Cristo o Senhor e vou chegar até o fim no nome de Jesus. Terceiro, jamais se deixe dominar pelo espírito de medo. O medo é a pior coisa que existe. A Bíblia diz que Pedro, um certo dia, Jesus então, ele veio andando sobre as águas. E Pedro olha e diz assim: eu também quero andar sobre as águas. E Jesus disse assim: vem. E Pedro então bota o pé na água, bota o outro e fica em pé na água. E ele começa a andar sobre as águas. Aí de repente a Bíblia diz que ele olha dos lados e vê as tempestades, as ondas. E ele afunda. Se você tiver fé e olhar para Cristo, você vai poder andar sobre as águas. Se você olhar para os lados, você só vai ver tempestades. E as tempestades vão, com certeza, abalar a tua fé. Por isso que, se você puder, retire as coisas ruins da sua vida. A Bíblia diz: não coloquem coisas más diante dos seus olhos. O Calão deve sofrer com isso, que é polícia científica, né? É isso, né? Deve pegar cada bucha. Eu atendo uma pessoa aqui, de tempo em tempo ele chega aqui. E ele fala assim comigo, assim: pastor, eu preciso que você ore por mim, porque ele vive com muitos problemas de muitas pessoas que levam então para ele, advogado. E aí é só tragédias, muitas fotos, muitas coisas, e aquilo abala a alma dele. E assim, constantemente, praticamente toda semana ele vem para me orar então por ele. Quando você olha as coisas ruins, isso abala a tua vida. Abala então a tua fé. Eu me lembrei de algo aqui que aconteceu comigo há muito tempo atrás. E eu fui na delegacia para falar com Araújo. Lembra? Luiz Araújo. E ele estava passando um momento difícil naquela época lá, e eu fui lá conversar com ele. E aí ele falou assim para mim, ele me mostrou assim dezenas de fotos assim de cadáveres, de coisas, de problemas assim que tinha assim. E aí ele falou para mim como então eles faziam para pegar um cadáver em estado de putrificação. Putrificação. Eles usam Vick Vaporub. Passa assim no nariz e vai então para olhar o cadáver, para manusear e para fazer o que tem que fazer. Porque há quem diga que o cheiro, ou melhor, o fedor de um cadáver, ele entra e diz ele que fica dias e dias e meses com aquele cheiro na cabeça. Ele disse isso. E o Vick Vaporub fazia com que não sentisse aquele cheiro.
Era a forma que ele então usava. E eu me lembrei disso agora. A vida está tão difícil, está tão podre as coisas, que se nós não usarmos o Vic Vaporub do céu, não sei se você está entendendo, para não sentir o estado de putrificação que está então na terra, nós vamos então perecer. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos de Deus na nossa vida e não deixar ser levado pelo medo. Um vírus, ele pode surgir, mas não vai pegar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. O desemprego não vai pegar a sua casa, a sua vida, a sua família nesse ano. Você não viverá então, sabe, de uma forma negativa aqui nessa terra. Não. Deus, ele tem algo melhor e maior para a tua vida. Só que você não pode ter medo. Toda vez que você tiver medo, você não vai conquistar. Toda vez que você vencer o medo, você então vai conquistar. Então, jamais se deixe dominar pelo espírito de medo. Tem gente que tem medo de tudo, né? 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Nesse lugar, você vai discernir se deve entregar algo que o Espírito está lhe pedindo. Existem coisas e situações na nossa vida que nós precisamos entregar. Uma pessoa orgulhosa precisa entregar ao Senhor. Uma pessoa então prepotente precisa entregar ao Senhor. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa então que tem tantos, tem que entregar. B, se deve mudar pelo que o Espírito está lhe direcionando para algo novo e melhor. Então você precisa identificar, eu preciso então entregar isso ao Senhor, e eu preciso então mudar, porque Deus está me proporcionando algo melhor para a minha vida. Então eu preciso mudar, a minha vida precisa mudar. Você faz exame de vida? Você é uma pessoa que se olha e fala assim: eu estou terrível, hein? Quantos aí se acha terrível aí? As mãos não estão levantando quase nada, né? Mas tem uns aí que falam, se a mulher pudesse falar por você, ou o marido pudesse falar por você. Tem gente que é ruim, mas ruim mesmo. E aí olha e fala assim: eu sou bonzinho. Não se acha, não vê, não muda essa situação. Irmãos, tem hora que você precisa olhar e falar assim: opa, peraí, eu preciso mudar. Preciso ser diferente, não posso ser dessa forma não. 4. Foque sempre no seu destino, no teu chamado. Entre o lugar que você está e o alvo que você vai chegar, tem um monte de dificuldades, um monte de barreira, um monte de problema. E se você focar na barreira, na dificuldade, você não vai chegar no destino. Mas se você focar no destino, você vence uma barreira hoje, vence outra semana que vem, vence outra semana que vem. Quando você menos esperar, você já está no seu destino. Esse é o ponto de Deus. Quantos aqui já passaram por muitos problemas aqui? Você não venceu? É esse que vai parar a sua vida? Continue, siga, avance, rompa então para o alvo no nome de Jesus, porque Deus, Ele quer fazer de você isso. Você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Olhe para o seu irmão e diga assim: fique na presença. Mas diga com força: fique na presença. Vamos permanecer na presença? Vamos ficar no lugar mais seguro da terra, no centro da sua presença? Presta atenção, irmãos. Está difícil com Deus? Quem acha que está difícil com Deus? Você acha que está tudo fácil? Quem acha que está difícil a vida aí? Com Deus já está difícil, imagina sem. Não dá para arriscar. Vamos permanecer na presença para a glória de Deus, amém? Salmos 1, verso 3, recebe essa palavra para a tua vida, se você ficar na presença. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Você prosperará. Vai haver abundância sobre a sua vida, sobre a sua história.
e sobre o seu momento em nome de Jesus. Você crê nisso? Recline a sua cabeça um pouquinho. Antes de nós servirmos a ceia, eu quero que você faça um exame agora na sua vida, na sua consciência. Feche seus olhos um pouquinho, recline a sua cabeça. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro da tua vida. Talvez você é uma pessoa que está pensando em desistir de algumas coisas. Talvez você é uma pessoa que está pensando em parar. A voz de Deus e a palavra de Deus nesse momento é: continue, permaneça, fique firme, não pare em meio ao caminho. O Senhor, Ele te chamou. O Senhor, Ele te preparou. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus te mostrou para você um dia. Tem dezenas e centenas de demônios tentando parar você, parar os seus sonhos. Não pare. Não desista. Não desista em meio ao caminho. Desistir é para os fracos. Você não é fraco. Não desista. Eu repito, não desista. Toda vez que você então desiste, você está dizendo assim: Deus não pode fazer nada para a minha vida. Toda vez que você fala assim: eu vou permanecer e vou continuar, você está dizendo assim: Deus é o Senhor da minha vida, e Ele me fará andar sobre as águas, e eu alcançarei a vitória em nome de Jesus. Nós vamos servir a ceia para você. Pegue a ceia do Senhor, até que todos venham ser servidos, e depois nós vamos orar, e vamos participar, e um renovo do céu vai chegar sobre a nossa